Bom dia, querido, bom dia, amado, a paz do Senhor. Você que está me vendo por esse vídeo, ouvindo essa palavra nessa manhã, começa mais um Café com Palavra. E hoje nós vamos compartilhar uma palavra que se encontra no livro que escreveu São Lucas, capítulo 15, versículo 11, uma palavra bem conhecida pela Igreja de Cristo, pela noiva do Cordeiro, e que diz assim a Bíblia Sagrada do Senhor. Certo homem tinha 2 filhos, mas o moço dele disse ao pai: Pai, dai minha parte bem dos bens que me cabem. E ele repartiu os haveres. E passando não muitos dias, o filho mais moço, ajudando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para o seu campo a guardar porcos. E ele desejava ele se fartasse as forrabas que os porcos comiam, mas ninguém dava nada. Então caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e aqui eu morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou. E compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Amém, querido? Uma palavra maravilhosa, uma palavra que todo mundo conhece. Eu quero falar um pouco dessa palavra de Deus nessa noite, nessa manhã. Algo tão poderoso, tão forte, que toca a nossa alma, o nosso espírito. Eu vejo uma história linda, querido, uma história maravilhosa. Eu vejo um pai que sabia que era pai, e vejo 2 filhos que não sabia que era filho. O pai, querido, se ele puder, ele arranca o coração para dar para o filho. E uma história tão linda, tão maravilhosa, que eu trago o tema nessa manhã. Tempo de recomeçar. Tempo de mudar uma nova história. Tempo de Deus mudar a tua vida por completo nessa manhã. E como recomeçar, querido? Como recomeçar quando tudo vai ruim? Quando recomeçar quando nada vai bom? E um recomeço, querido, ele requer esforço. Recomeço, ele requer atitude. Recomeçar não é fácil. Mas precisamos recomeçar. Quando pensamos em recomeçar, querido, bate aquela frustração. Quando olhamos para o passado, começamos a observar que tudo que nós tentamos no passado deu errado. Como recomeçar quando um casamento foi destruído? Como recomeçar quando uma empresa foi à falência? Não é fácil. E para recomeçar tem que ter atitude. Após uma falha, querido, esse filho que pediu tudo que ele tinha direito, saiu para uma terra distante, gastou tudo que tinha, e ele começou a passar necessidade, ele teve que recomeçar a sua vida. E a história diz que ele foi levado para uma terra, para um local para ser cuidador de porcos. E a situação estava tão difícil, querido, naquele momento, que ele teve a necessidade de ter desejo de comer a comida dos porcos. E a Bíblia diz que ele cai em si. Ele se lembra que ele tinha um pai, ele se lembra que ele era filho. E toda vez que nós se lembramos que nós temos um pai no céu que zela, que cuida daqueles que o amam, a nossa história é mudada.
quando nós reconhecemos a nossa paternidade como filho de Deus, filho espiritual, a nossa vida é mudada. E a Bíblia diz que aquele filho, ele começou a rever os seus conceitos. E ele precisava recomeçar a sua vida, recomeçar a sua história. E lá no capítulo 15, versículo 21, ele diz: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de filho. A palavra falha, ela vem do termo latino, que significa falta, defeito. Podemos defini-lo como não alcançar dos fins propósitos, ou não alcançar os nossos propósitos. Aquilo que é insuficiente ou deixa a desejar. E eu vejo a história daquele filho, daquele jovem. E quando nós falhamos, nós sentimos ineficiente, fracassado, ou não confiável. Podemos dizer que sofremos uma derrota. E quando nós sofremos uma derrota, querido, para recomeçar a nossa vida, precisamos ter atitude, precisamos ter coragem. Quando lemos, queridos, a carta dos Hebreus, capítulo 11, encontramos a galeria dos heróis da fé. Mas todos eles falharam em um determinado momento da sua jornada, da sua história aqui na Terra. Para eles não foram diferentes. Eles passaram momentos difíceis na sua vida. Mas chegou um momento, querido, que eles precisavam recomeçar a sua história. Eu estou falando com você que está me ouvindo através desse vídeo. Quem sabe alguns fracassos deixaram marcas, feridas terríveis na sua alma, no seu espírito. E você se acha capaz de recomeçar a ter um relacionamento, recomeçar a fazer a sua faculdade, recomeçar a levantar a sua empresa, recomeçar a ter uma nova vida, uma nova atitude em Cristo Jesus. Por algum motivo, dentro da igreja que você congrega, algumas pessoas lhe ofenderam e o único objetivo que você teve de fazer na sua vida é sair de dentro da congregação e parar de congregar. Você precisa se levantar agora. Você precisa recomeçar, escrever uma nova história da sua vida. Deus manda te falar nessa manhã. Ele vai escrever uma nova página da tua história. E aqueles que um dia olharam para você diferente, quando a graça de Deus te alcançar, eles vão dizer quem te viu e quem te vê. E quando lemos, querido, a carta de Hebreus, capítulo 11, começamos a ver que os heróis da fé, eles passaram momentos difíceis na sua vida. Eles passaram momentos difíceis da sua história. E eles precisaram se reinventar para recomeçar uma nova história. Quem sabe hoje, querido, nessa quinta-feira, você que está me ouvindo, você precisa recomeçar. Você precisa se levantar, enxugar as suas lágrimas e olhar para o horizonte e dizer assim: Deus está comigo, eu preciso recomeçar a minha vida. O que passou, passou, ficou para trás. Eu preciso recomeçar de novo. Lembre-se que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Essa é a vontade de Deus para você hoje. E quando começamos a imaginar, querido, o que esses homens passaram, eles passaram as coisas terríveis. Homens e mulheres que foram chamados de o mundo não era digno deles. Grandes homens que falharam. Moisés, um dos maiores homens da Bíblia. Homem mais manso que a terra já conheceu. Ao momento da sua vida ele falhou. No momento da sua história, querido, ele fraquejou. Mas ele precisou recomeçar a sua história. Abraão, nosso pai da fé, ele passou momentos difíceis da sua vida, da sua jornada. Imagine quando Deus chegou e falou assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei.
Imagine o que aconteceu na vida desse homem. Você pode imaginar? Imagine quando ele chegou para o seu pai, para sua mãe, para os seus amigos, numa terra idólatra, uma família idólatra, dizendo assim: um ser maravilhoso que vocês não conhecem me falou que eu tenho que sair do meio de vocês e ir para uma terra que eu não conheço. E lá ele vai me fazer uma grande nação. Imagine o questionamento dessa família. Abraão precisava sair da sua terra e para um lugar que ele não conhecia, e lá ele iria recomeçar uma nova história. Deus está falando com você nessa manhã. Você precisa se levantar. Você precisa se erguer. Você precisa ser forte e ser valente. Deus irá escrever uma nova história da sua vida. Imagine quando Deus chegou para Josué, capítulo 1, disse: Josué, meu servo Moisés é morto, levanta agora, pois tu vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi dar aos vossos pais. Você pode imaginar essa história? Deus está dizendo assim: olha, para de chorar, para de se lamentar. Hoje é o dia de recomeçar uma nova história na tua vida. Somente ser forte, ser corajoso. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu farei esse povo herdar a terra que eu prometi dar aos vossos pais. Somente medite na lei desse livro dia e de noite. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que tudo vá bem na sua vida. E diga, faça o seguinte: se consagra hoje, porque amanhã eles verão que eu sou contigo. Josué precisava recomeçar uma nova história. E todo recomeço é um sofrimento. Todo recomeço é um trauma, porque as lembranças do passado chegam na nossa mente a cada dia. Porque Satanás é especialista, querido, de tentar manipular os nossos pensamentos. Ele é especialista de manipular os nossos medos. Mas Deus te chamou para recomeçar a tua história a cada dia. Então, esses homens, esses heróis da fé, querido, eles passaram momentos terríveis na sua vida. Olhamos para Davi. Foi um ótimo rei, mas foi um péssimo pai. Um homem segundo o coração de Deus. Chegou um momento na sua vida que ele precisava recomeçar a cada dia, a cada manhã. Olhar para a vida de Salomão, um homem mais sábio que a terra já conheceu. Mas cada dia Deus precisava recomeçar a sua história. Segundo a crônica, há uma linda história de Davi com Davi. Antes de Davi morrer, Davi se dirigiu a Salomão. E Salomão chegou a Davi e perguntou assim: pai, qual o segredo de ser um bom rei? Qual o segredo de ter um sucesso na cadeira real? E Davi começou a dizer assim: olha, meu filho, o seu pai vai para os velados. Daqui a um tempo seu pai não existe mais. Mas quero te dizer uma coisa, que você vai precisar ter coragem. Vai ter fé. Davi está dizendo assim: olha, vai chegar um momento na sua vida que você vai precisar recomeçar. Vai chegar um momento da sua vida que você vai precisar ter força para recomeçar uma nova história. E todo dia Deus começa a fazer uma nova história na nossa vida. Você precisa entender, querido, que as suas lamentações, que as suas frustrações não são maiores do que a minha, não são maiores do que a de ninguém. Nós temos frustrações interna e externa. E essas frustrações precisam ser vencidas. E nós precisamos recomeçar a cada dia. Nós precisamos recomeçar a cada manhã. Deus te chamou para recomeçar, ter um novo recomeço nessa manhã. Após uma frustração na vida, querido, nós passamos momentos difíceis. Jó capítulo 42, verso 5, verso 6. A gente vê uma grande frustração na vida de Jó. Perdeu tudo, perdeu seus filhos, perdeu seus bens. E a única pessoa que poderia lhe dar um apoio olhou para ele e falou assim: tu ainda está adorando esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. E muitos até dizem assim: essa mulher não era crente. Essa mulher era mais crente que muita gente que tem por aí dentro da igreja. Essa mulher ela perdeu 10 filhos. Essa mulher perdeu todos os seus bens, toda a sua riqueza. E agora a única pessoa que tinha para consolar ela estava leproso, estava fedorento, estava apodrecido. Não podia cuidar nem de si mesmo. Como poderemos falar dessa mulher?
Só quem passou uma frustração assim que pode saber o que ela está passando. Só que a prova não era para a mulher, a prova era para Jó. Que ele precisava recomeçar. Quem sabe precisava recomeçar a fé, a esperança, a vontade de vencer. E quando nós somos impactados com as bênçãos de Deus, nós ficamos meio incomodados. Fica ali parado no tempo. E Deus não quer você parado no tempo, Deus quer que você recomece a cada manhã. A nossa fé tem que ser fortalecida a cada manhã. Há frustrações, querido. Há um ato, há um efeito de se frustrar-se. Frustrar não é ter o resultado que esperava. Não sair como nós pretendíamos que saísse. Quantas frustrações já vivemos no trabalho, na escola, na sociedade, no meio da família, no meio dos amigos. Muitos delas dentro da igreja, dentro da casa onde nós convivemos. A frustração faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história. Mas nós temos que aprender a recomeçar a cada momento. Nós temos que aprender a recomeçar a cada frustrações. O segredo do grande vencedor, querido, nessa é conquistar a vitória, mas se manter a sua fé no meio das frustrações. É aproveitar essas frustrações como objetivo para vencer e conquistar mais um objetivo. Após uma injustiça sofrida, querido, nós passamos um momento difícil e precisamos recomeçar. Veja só de que jeito o seu escravo me tratou quando ele ouvia a história. O dono de José ficou com muita raiva e ele agarrou José e pôs na cadeia onde ficava preso do rei. José ficou ali. É só olhar para a vida de José. A injustiça levou ele para a prisão. Mas olha o interessante, querido. A injustiça de José levou ele para a prisão. Mas a injustiça que fizeram com José levaram ele ao trono. Como ministro. Deus estava falando assim, olha, você precisa recomeçar de novo. Você precisa mudar a sua história. Hoje é tempo de recomeçar. Hoje é tempo de mudança de Deus na sua vida. A injustiça, a falta de justiça. A ação ou coisa injusta. E quantas injustiças nós enfrentamos no trabalho, na escola, na sociedade, na família, dentro da igreja. Após a perda do primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Pois tenho uma coisa contra vocês, e que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Quantas pessoas têm perdido o primeiro amor? Todos nós, sem exceção, um dia já falhamos. Fomos frustrados. Sofremos alguma injustiça. Já esfriamos algumas vezes o nosso primeiro amor em Cristo. Mas para Deus não importa quantas vezes nós caímos ou iremos cair. Ele deseja saber quantas vezes nós desejamos se levantar novamente. Que Deus possa abençoar a tua vida nessa manhã. Que Deus possa te abençoar nessa manhã. Não importa o teu estado. Não importa se você está na cinza. O importante é que Deus irá te levantar nessa manhã. E você irá recomeçar a ter uma nova história. O importante é que Deus irá escrever uma nova página da tua vida nessa manhã. Essa, querido, é mais uma palavra com café. Café com palavra. Mais um dia, querido, Deus possa te levantar. Que você tenha uma quinta-feira de bênção. Você que tem uma quinta-feira de vitória. E chega mais ao fim do café com palavra. Que Deus te abençoe. Que o Senhor possa te abençoar, possa te guardar. Que o Espírito Santo possa te guiar nessa manhã. Possa te levantar e possa recomeçar uma nova história na tua vida. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Eu vou deixar um hino que vai falar com você, vai tocar na tua alma. E que Deus irá te abençoar poderosamente aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa te guardar, querido. Que o Senhor possa te levantar.
Que o Senhor possa derramar sobre ti o Espírito Santo. Que você possa recomeçar a sua história nessa manhã. Que Deus possa te levantar. Que possa te conduzir a andar em pasto verdejante, águas tranquilas. E dizer para você, querido, que você não é o único. Você é mais um. E Deus irá te levantar poderosamente. Que Deus possa te abençoar, possa te guardar. E que o Espírito Santo de Deus possa te fortalecer a cada manhã para caminhar em uma nova história. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Espírito Santo de Deus possa te abençoar poderosamente nessa quinta-feira. Tenha um restante de semana de bênção, de vitória e de conquista. Essa é a palavra nessa manhã. Pastor Arthur Oliveira. Você pode dar um link no nosso canal, Comunidade Batista Tabernáculo CBT. Visite o nosso link, visite a nossa página, acesse lá. Todo dia vai ter uma palavra de bênção para a tua vida, para o teu coração. Todo dia eu vou estar liberando uma palavra de misericórdia sobre a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém?